Pai do Senhor, meus irmãos, estou aqui no Centro de Recuperação Leandro de Judá, né? Pastor Marcos, estamos aqui, viemos trazer uma palavra, né? E eu meditando ontem, né? Estava conversando com minha esposa e a gente estava falando sobre um cantor, né? O cantor Naldo. O que esse cara está fazendo para voltar para a mídia, para voltar para a fama? Ele está contando mentiras. E as mentiras dele estão arrastando risadas, né? Compartilhamento, virando meme. Porque o ser humano, ele gosta da mentira, gosta da corrupção e ele gosta do engano. Ele não gosta de ser enganado, mas ele gosta quando vê que as pessoas estão enganando, mentindo e maldizendo. E olhando para esse cenário, hoje no século 21, o que dá mais fama, que dá mais dinheiro, que dá mais ibope é a mentira, a corrupção e o engano. E quando vem alguém para quebrar essas coisas, essa pessoa não presta, ela não cabe no nosso mundo. O brasileiro é um povo bom, um povo que gosta de ajudar, mas é um povo que, se ele tiver oportunidade, ele vai levar a parte dele. É assim, você vai ver as praias, se é turista, tudo lá é o triplo do preço. É assim, se tem alguém com necessidade, o preço dobra, multiplica, triplica. Hoje eu dou aula como instrutor de trânsito e eu pergunto para o aluno, sabe dirigir? Ele não. Aí eu falo, não sabe ou alguém te mandou dizer que não sabe? Aí ele fala, não, mandaram falar que eu não sei. Ou seja, ele já chega mentindo. E eu disse para ele, meu irmão, nessa vida, tudo que você vai fazer, você tem que ter um pouco de conhecimento. Por quê? Para que você não seja roubado, lesado e enganado. Porque se você chega aqui e não sabe, muitas vezes você vai ser o quê? Se for um instrutor de má índole, ele vai te pedir muitas aulas, ele não vai te ensinar direito porque você não conhece. Mas a gente tem essa ética onde eu trabalho de ensinar tudinho direitinho conforme. Por isso que a maior índice de aprovação é a nossa. Então, o que eu quero dizer? Hoje, no cenário político, para que você ganhe, né, para que você alcance o número de votos e alcance aquela cadeira, você não pode contar a verdade, entendeu? A verdade vai afastar você das pessoas. Você tem que mentir, enganar e manipular. Foi como o Lula fez, ele foi bem esperto. Vou mentir, vou enganar, vou manipular, porque ele sabe que vinha atrás dele um mando de gente, irmão, desculpa a expressão, trouxa. Foi muito fácil. Só prometer picanha. É só prometer cervejinha. O povo não está querendo, irmão, saúde. Eles até reclamam. O povo não está querendo trabalho, eles até reclamam. Dá comida para eles, irmão, que eles vão voltar em você. Depois nós esquecem, eles também esquecem. Eles vão estar contando piada. E é uma verdade. Então ele mentiu, enganou, manipulou e chegou ao poder. O outro que estava cobrando a verdade, destruindo os mentirosos, esse daí não prestava. Esse daí era genocida, homicida, homofóbico, transfóbico, tudo dióbico. Porque o diabo pega essas mentes fracas, que na verdade nem tem mente, são pessoas que sem cérebro, e ele começa a manipular essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não querem o conhecimento e nem chegar ao pleno conhecimento da verdade que liberta. Como a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus, ele já fala em João 10:10, que o diabo ele vem senão para roubar, destruir e matar. Fala também em João 8:44 que o diabo é mentiroso, pai da mentira. Então no mundo que nós estamos vivendo, a mentira tem prevalecido. Quanto mais tu mente, mais status tu tem. Quanto mais tu engana, quanto mais tu usa de fraude e corrupção, mais status e fama tu tem. Se você vem pregando a verdade, falando a verdade, como esse aqui vos fala, meu irmão, você está sendo racista, você está sendo homofóbico, você está querendo ser o tal. É assim que os mentirosos, enganadores e fraudulentos, eles agem. Porque uma pessoa da verdade, que ama a verdade, que pratica a verdade, ela não se incomoda com a verdade. Pelo contrário, ela dá um joinha e fala, você está certo, eu concordo. Então, no cenário político, quem prevalece na cadeira é quem mais engana, quem mais mente e quem mais rouba. Porque aquele que mente e rouba, ele vai molhando a mãozinha dos outros para que se junte a ele, vem a fila. Mas quando vem um outro que quer falar a verdade, mostrar a verdade, eles pegam um pedaço da atitude, como aconteceu com o deputado Nicolas, por causa da peruca, olha lá, eles não quiseram ouvir a verdade. E eles vêm, vamos caçar. Mas os mentirosos, enganadores, né? Porque a Bíblia até fala em Provérbios, maldição sem causa não prospera. Então eu vou levantar a mão e falar, Deus, pega todos os mentirosos, todos os enganadores. Se tiver tempo, salva a alma deles. Se não der, Deus, desce. Porque não vai fazer falta, nem na terra, tampouco no céu. Então, a política, para se ganhar, tem que mentir. Foi sempre assim. Prometo, 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 e ninguém nunca cumpriu.
Então foi assim, quando vem um político falando a verdade, ele não ganha, ele não presta, ele não serve. E muitos desses políticos acabam sendo fracos, falam, se eu continuar falando a verdade, praticando a verdade, eu não vou conseguir a cadeira. Então eu tenho que mentir e enganar, porque o povo gosta de quem mente, de quem engana, de quem promete. Aí, infelizmente, a mentira agora ela entrou no esporte. A gente já sabia que a mentira existia, só que ela não era estampada, nem escancarada. Hoje ela está estampada, escancarada. E quem tem sido prejudicado? Os mais fracos, os times mais fracos, que não têm condições. Esses têm sido prejudicados. Você vê juiz cometendo erros grotescos, você vê próprios jogadores cometendo erros grotescos, porque agora, irmão, o que vale é a jogatina. Você sabe que hoje você tem Sportbet, não sei o que, bet, tudo que é de bet está lá. E você aposta que vai ter quantos gols, que o gol vai ter não sei quantos escanteios, que tudo, e você ganha. E alguns jogadores estão se vendendo para isso, cometendo faltas graves, erros graves que já estão sendo investigados, manipulando, mentindo, enganando para ganhar dinheiro, fama e status. E aí a gente vai vendo que o diabo, como é o pai da mentira, ele mente desde o princípio, ele tem visto que o ser humano, ele gosta do status, ele gosta da fama, ele gosta da autoridade e ele ama o dinheiro mais do que sua própria vida. Então ele fica fácil manipular essas pessoas. Te dou tudo que você quiser se você se tornar meu filho, né? Que fala, vós tem por pai o diabo. Então se tornam filhos do diabo, porque a partir do momento que eu minto, engano e manipulo ou concordo com a mentira, eu me torno filho do diabo, não de Deus. Porque em Deus não há mentira nem engano. E quando eu falo a verdade, custa o que custar, eu posso morrer por isso ou ser preso pela verdade que eu falo. Foi assim nos tempos de Jesus. Quem pregava a verdade, falava a verdade, era preso, morto ou decapitado, como aconteceu com João Batista, que chegou na frente de Herodes e falou a verdade. Foi preso e mandaram cortar a cabeça dele e trouxeram numa bandeja. Então, hoje a mentira prevaleceu e ela está escancarada, não é mais escondida, né? Antigamente eu era moleque, tenho 46 anos, quem fumava maconha fumava escondido, hoje não. Nas praças, nas portas, em todo lugar tem alguém fumando um. Acabou, não tem mais vergonha, não tem mais disso. E aí a mentira também já vinha escondida, manipulada dentro da igreja, mas agora ela está escancarada dentro da igreja. Escancarada, o que é a mentira escancarada? Você tem que dar, irmão, tudo que você tem para Deus se você quiser ser rico nessa terra e ter a boa, entendeu? Você tem que manipular as pessoas. E a mentira, infelizmente, ela entrou dentro da igreja como uma forma de manipulação. O que é isso? Se tu não der, tu tá roubando. Se tu não der, Deus não vai te dar. Se você não fizer, e é assim, porque quem tá lá muitas das vezes, irmão, na igreja, ela está passando por dificuldades, situações adversas e ela quer um milagre. E aí usa aquele problema da pessoa para manipular ela. Olha, para que você seja abençoado, tenha o seu carro, tenha o seu carro, você tem que dar tudo para Deus. Então usa de mentira e engano. E as igrejas que estão mais cheias hoje é justamente essa que usa da mentira e o engano. Porque o diabo sabe que a coisa mais fácil é manipular o ser humano com a mentira e o engano. É muito fácil. Então ele consegue. E você vai ver hoje, tanto na rede social, né? Compartilha, as pessoas pegam, tem uma empresa contratando, tem uma empresa que está dando brinde, compartilha para 10, compartilha para 20, que você vai ganhar. E a pessoa não lê, não procura a verdade e compartilha, né? E quando ela tem esse ato de compartilhar, ela está compartilhando a mentira, ou seja, ela está mentindo também. Tem muito cristão hoje, irmão, que está passando dificuldade, necessidade na vida dele. Quando a gente vai estudar o porquê que ele está passando, a gente fala, irmão, tu tá passando por isso que tu anda mentindo demais, enganando. Eu não faço isso. Não, mas quando você compartilha algo que você não tem certeza da veracidade, não conhece, você está mentindo, você se torna um mentiroso, um enganador. E quando você compartilha uma história que você não sabe se é verdade, você compartilha a história, você se torna um fofoqueiro. Falo isso, irmão, quantas vezes eu também já fiz isso. Então hoje existe o Google, você só digita lá e sabe que é verdade a notícia, ela vai te aparecer. Boatos da internet. Então hoje o diabo conseguiu, irmão, manipular, enganar. E ele conseguiu dentro do cenário político, dentro da igreja e dentro do esporte. As três classes mais desacreditadas no mundo, irmão, chama-se polícia, política e igreja. Porque o diabo consegue nessas três classes enganar, mentir e manipular. Porque ele sabe que o ser humano quer isso. O ser humano quer status e quer fama. Então cuidado. É melhor você continuar ali comendo um pouco que o Senhor Jesus dá do que o pão que o diabo está amassando e dando. Mas Messias, eu tenho um carro hoje, tenho um carro, tenho tudo, mas como você conquistou?
Se foi pelo seu suor, irmão, parabéns, viu? Mas se foi mentindo, enganando, manipulando, a Bíblia fala que a ferrugem corrói isso aí, viu? Aquele que ajunta tesouros com engano, com mentira, Deus fala que há uma cobrança aí. E tem muita gente ajuntando. Infelizmente estamos num mundo onde a mentira está prevalecendo, o engano está prevalecendo, e quando alguém fala a verdade, essa pessoa não presta, ela não se encaixa. Eu ouvi uma pessoa falar para mim assim: Messias, cuidado com o que você fala, porque você vai perder a credibilidade. Eu falei que eu perca a credibilidade, mas eu não vou deixar de falar a verdade, de bater de frente com os mentirosos e com os enganadores. Não vou. Estou procurando credibilidade, não. Estou procurando falar a verdade que o Senhor Jesus quer que a gente fala. Acabe e Jeosafá, quando Jeosafá visita Acabe fala bem assim: Jeosafá, porventura não são as terras de Ramate, Gileade? Nossa, vamos tomar dos sírios, vamos entrar numa guerra. Jeosafá fala bem assim: meus homens são teus homens, meus cavalos são teus cavalos. Estou contigo. Jeosafá não tinha que nada entrar nessa guerra. Acabe chama os falsos profetas dele, consulta ele, e eles tudo fala: vai para a guerra, vai que a vitória é sua. Um ainda faz um chifre e fala: ó, com esse chifre tu vai ferir os assírios, né? Mas aí Jeosafá fala bem assim: não tem nenhum profeta de Deus que possamos consultar, não. Acabe fala: tem um, mas ele não fala nada de verdade para mim, não fala nada que eu gosto. Ou seja, a igreja hoje procura os profetas como os de Acabe, que fala o que os pastores querem ouvir, que fala o que a igreja quer ouvir e não o que ela precisa. Aí chama lá um profeta e traz ele. Não sei se é Ananias o nome dele, me salva o nome, me falhou o nome agora, trouxe ele. Tanto é que tinha Elias nos tempos, mas trouxeram ele. Quando trazem ele, alguém chega para ele e fala assim: olha, os profetas de Baal já falaram, confirmaram que a vitória é de Acabe, tu tem que falar a mesma coisa. Ele falou assim: eu vou falar aquilo que o Senhor me mandar. Então hoje está cheio de falsos profetas falando aquilo que o pastor manda falar e o que a igreja quer ouvir, deixando de falar a verdade do Senhor. Sabe por quê? Para ser bem visto, bem quisto e ganhar convite de volta. Mas o profeta foi lá e falou: pode ir para a guerra, vai lá, vai vencer. Falou com ironia. Aí ele falou: tá vendo? Aí o que ele fala? Mas ele falou bem assim: pois tu vai na guerra e não vai voltar. Ele manda prender. Acabe mandou prender o profeta. Micaías, o nome dele. Pois prenderam Micaías. Micaías ficou preso lá por uma verdade que ele falou. Acabe voltou? Não, Acabe se disfarçou e foi para a peleja. Acabe pensou assim: vou enganar Deus. Está cheio de gente como Acabe, se disfarçando e na batalha achando que vai enganar Deus. Não engana. Acabe não voltou, sabe por quê? Porque Deus não dá vitória para quem anda disfarçado. Micaías continuou vivo, viu? Pela verdade que ele praticou. É melhor perder a vida falando a verdade do que perder a alma falando uma mentira. É melhor perder sua vida falando uma verdade do que perder sua alma contando uma mentira. Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus.